Olá, sejam todos bem-vindos a este vídeo, onde falaremos sobre diodos, como funcionam, suas aplicações e principalmente sobre como a física moderna descreve sua operação. Todo diodo é construído a partir de semicondutores dopados. Só para contextualizar, dopagem é um processo em que se introduz pequenas quantidades de impurezas nesse material, aumentando o número de elétrons livres ou o número de lacunas. Claro, somente um semicondutor dopado é utilizável. Geralmente esse material dopado é o silício. Um semicondutor com lacunas pode ser chamado de cristal do tipo P, e um semicondutor com elétrons livres pode ser chamado de cristal do tipo N. E quando essas placas são unidas, elas formam a junção PN. As cargas positivas e as cargas negativas, na região da fronteira das placas, se anulam, formando uma barreira isolante. Essa barreira também é chamada de barreira de potencial. E isso tudo é o que compõe um diodo. E quando o diodo é posto em um circuito diretamente polarizado, ou seja, é aplicado o polo positivo de uma fonte na placa do tipo P, e uma vez, é claro, que o campo elétrico é forte o suficiente, as cargas positivas são empurradas através dessa barreira de potencial, no sentido do campo elétrico, ou no que a gente chama de sentido teórico da corrente. E nesse caso, o diodo possibilita condução dessa corrente. Ele atua como um condutor. Agora, se o diodo fosse inversamente polarizado, o que significa que o polo negativo da fonte está na placa P e o polo positivo está na placa N, ou ainda no sentido oposto ao sentido da barreira, ele ficaria sem nenhuma carga elétrica. Ou seja, em outras palavras, quando ele é diretamente polarizado, o diodo se comporta como um condutor e permite que flua corrente elétrica no sentido do circuito. Agora, quando ele é inversamente polarizado, ele se comporta como um isolante e não permite que essa corrente flua. Aqui podemos ver uma curva característica do diodo. E como dito anteriormente, né, mesmo diretamente polarizado, o campo elétrico precisa ser forte o suficiente para permitir a ativação, por assim dizer, do diodo. Nesse caso, a tensão necessária aqui para criar esse campo é de 0,7 volts. É uma tensão típica de um diodo de silício. Se a gente tivesse, por exemplo, germânio, essa tensão de ativação cai para 0,3 volts. Podemos ver também o breakdown aqui, né, que seria o cenário em que é aplicada uma tensão inversamente polarizada, ou seja, uma tensão no polo, uma tensão com o polo positivo na placa N, essa tensão aplicada superior à tensão que o diodo suporta isolar. Então ele romperia, né? E isso aqui é o que a gente chama de curva característica do diodo. Olhando para essa tensão de ativação 0,7 volts, vou explicar um pouco por que isso ocorre. Pela teoria das bandas, quando temos vários átomos agrupados, os orbitais deles começam a interagir entre si, e a soma dessas interações faz com que surjam bandas, sendo elas as bandas de valência, que possuem elétrons livres, e as bandas de condução, que precisam ser preenchidas. O espaço entre essas bandas é chamado de band gap, e dependendo do material que você está usando, você pode ter um band gap maior, como o caso de materiais isolantes, e para esse cenário, a energia que os elétrons precisariam ter para possibilitar a condução seria muito alta. Já em materiais condutores, essas bandas podem até estar sobrepostas, facilitando muito mais a condução dos elétrons. Agora, com o nosso foco aqui, que é materiais semicondutores, esse band gap é pequeno o suficiente para possibilitar que os elétrons pulem de uma banda para outra, mesmo precisando de um pouco mais de energia. E é por isso que existe essa tensão de ativação do diodo. A tensão de ativação, ela depende do band gap do semicondutor. Ou seja, quanto maior o band gap, maior a tensão mínima necessária para iniciar a condução. Ou seja, quando a gente olha para um silício que tem 0,7 volts de tensão de ativação e o germânio que tem 0,3 volts de tensão de ativação, fica claro para a gente que o silício tem um band gap maior do que o germânio. Trazendo uma aplicação dos diodos para tornar o vídeo mais interessante, nós temos o retificador, ou ponte retificadora para o pessoal da área. Peço que observem esses dois pontos destacados aqui. Eles são conectados a uma fonte de tensão alternada e, portanto, corrente alternada. Como podem ver no gráfico, e para a gente exemplificar aqui, eu vou arbitrar que o sentido da corrente para o semiciclo positivo é esse que está indicado. Podemos ver no gráfico aqui embaixo que descreve a corrente ao longo do tempo. A corrente começa com valores acima de zero e segue crescendo
até seu pico e depois decai novamente. Ou seja, existe corrente fluindo para os nós entre os diodos D1 e D4. E quando essa tensão encontra D4, ela polariza ele inversamente, conforme está indicado na seta. Ou seja, as cargas e, portanto, a corrente não conseguem atravessar a barreira de potencial. Porém, se você olhar para o D1, ele polariza diretamente, ou seja, ele permite a condução e segue o circuito conforme indicado aqui, certo? E esse circuito ele volta para o nó inferior, que é entre D4 e D3. E aqui o mesmo ocorre. Como o D4 tem a placa IN polarizada direta, e agora também tem a placa P polarizada diretamente, ele efetivamente ele não está polarizado, e portanto ele continua atuando como isolante. Agora D3 não. D3 está diretamente polarizado. Ele está recebendo tensão positiva na sua placa P. E por isso a corrente consegue voltar para a fonte. E agora, se a gente for analisar aqui o semiciclo negativo, eu estou olhando para a primeira parte do gráfico aqui, era o semiciclo positivo, chegando agora na segunda parte do semiciclo negativo, o que acontece com a corrente é que ela começa aqui com valores inferiores a zero, conforme podemos ver aqui, e cresce até seu pico, e da mesma forma volta para zero, certo? Como a corrente alternada é descrita por vetores, além dessa senoide carregar a magnitude da corrente, portanto seu valor, essa senoide também descreve o seu sentido. E quando você entra no semiciclo negativo, o que ocorre é que o sentido inverte. E agora a gente olha para o nó entre D2 e D3. O mesmo cenário ocorre aqui com D3. Ele fica inversamente polarizado e não permite condução, enquanto o D2 fica diretamente polarizado e permite condução. Dessa forma, esse circuito faz com que sempre o mesmo polo da saída, ou seja, o que está aqui junto com o capacitor, aqui eu já explico o motivo desse capacitor, mas essa saída aqui, ela sempre tem um polo positivo saindo do nó de cima da ponte retificadora e sempre tem o polo negativo saindo do nó de baixo da ponte retificadora. Ou seja, o gráfico que a gente obtém é exatamente esse daqui, forma de onda após a ponte retificadora. Você passa a ter apenas semiciclos positivos, certo? E esse capacitor, a função dele, na verdade, é estabilizar. Na medida com que o semiciclo positivo carrega o capacitor, e essa corrente ela tem uma magnitude que não é fixa, né, diferente da corrente contínua que tem um valor fixo, a corrente alternada ela cresce até um pico ou decresce até um pico e volta até zero. No momento que ela volta até zero, o capacitor mantém a tensão na saída. Então você pode ver aqui, ó, que após o capacitor, a forma de onda fica assim. Ele mantém essa tensão aplicada, mantém o circuito alimentado na medida com que a forma de onda está decaindo para zero. E para deixar a coisa ainda mais dinâmica, nós vamos dar uma olhada aqui numa simulação do Tinkercad. Então, conforme vocês podem ver, aqui na esquerda eu tenho uma fonte de tensão alternada, gerando uma senoide em 60 Hz com tensão RMS a 10 volts, e eu tenho um osciloscópio aqui mostrando exatamente essa forma de onda que está sendo gerada. Então, vocês podem ver aqui que existem os diodos ligados da forma correta aqui, eu estou acessando um diodo diretamente polarizado, um diodo inversamente polarizado, e daí na saída, que representaria o polo negativo, eu tenho a mesma ligação, um diodo diretamente polarizado, um diodo inversamente polarizado, e na saída, os diodos que estão diretamente polarizados se encontram e os diodos que estão inversamente polarizados também se encontram. E aqui eu deixei um circuitinho em paralelo com a saída do capacitor, para a gente analisar aqui a mudança que faz. Então, vocês podem ver nesse osciloscópio que mede na saída aqui, a senoide sendo feita, né? Você tem apenas semiciclos positivos. E aqui o capacitor, né? Tem um botão aqui que está fazendo função de chave, né? Impedindo o acesso desse capacitor. Eu vou acionar ele aqui, vocês vão ver que a forma de onda naturalmente vai mudar. Esse fenômeno desses micropicos que você tem aqui é chamado de ripple. Esse ripple é porque esse capacitor não tem capacitância o suficiente para manter esse circuito energizado até que a forma de onda volte. Então vocês podem analisar aqui, ó, no exato momento que essa tensão aqui chega no pico e começa a descarregar, o capacitor também começa a descarregar. Só que o capacitor descarrega de forma mais lenta do que a senoide. Dessa forma, o capacitor ele vai encontrar essa outra curva aqui, que é a tensão subindo, na medida com que essa curva volta a subir, ou seja, existe um degrau que você percorre aqui, e esse degrau ele é maior quanto maior a capacitância desse capacitor.
Aqui, só para exemplificar também e concluir a ideia, vocês podem ver que eu estou usando um capacitor com 250 picofarad de capacitância. Se eu simplesmente, por exemplo, colocar em 1000, estou aumentando para nanofarad, né, 250 nanofarad, eu estou aumentando em 1000 de ordem de grandeza a capacitância. Vocês podem ver que quando eu energizar isso daqui, esse ripple já tende a ser bem menor. E aqui, só para deixar a curiosidade, na verdade uma ponte retificadora, ela é um conversor de corrente alternada para corrente contínua. E existe um nome comercial para isso, que a gente chama de fonte. Ou seja, um carregador de celular, né? Porque uma bateria em si, ela usa corrente contínua. E nas tomadas aqui, na nossa distribuição e transmissão de energia, a gente usa corrente alternada pela eficiência da mesma para distribuição e transmissão. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de fontes, carregadores de celular, de notebook, fontes de alimentação de televisão, de qualquer equipamento hoje em dia que tem bateria, usa uma bateria ou usa um circuito eletrônico, vai operar em corrente contínua. Ou seja, a gente precisa de um retificador para ele. E aqui nós vamos entrar em outros tipos de diodo, começando com os diodos LEDs, ou Light Emitting Diode, que a tradução seria diodo emissor de luz. Esse aqui também é muito presente em nossas vidas, né? E para a gente explicar o funcionamento deles, nós vamos ter que voltar aqui para a teoria das bandas. Quando ocorre a recombinação, né? Ou seja, os elétrons na banda de valência atravessam a junção PN para preencher a banda de condução, nós podemos ter emissão de fótons. Isso dependendo do tamanho do band gap e da energia necessária para a recombinação ocorrer. E, portanto, um diodo LED nada mais é do que um diodo especial que permite a emissão de luz ao realizar sua função. Por essa tabela do espectro, a gente pode ver a relação da cor da luz com o comprimento de onda. E aplicando isso aos diodos LED, de uma forma simplificada, as cores vermelhas e infravermelhas têm um comprimento de onda menor. Dá para ver ali entre 600 e 700 nanômetros. E, portanto, por ter um comprimento de onda maior, eles possuem uma quantidade de energia menor. Já as cores azuis e ultravioletas têm um comprimento de onda menor e, portanto, uma energia maior, né? Dá para ver entre 400 e 500 nanômetros. Nos diodos LED, quando nós temos um band gap grande, o elétron ele salta com bastante energia e libera um fóton com bastante energia, portanto, um comprimento de onda curto. E o resultado disso é uma luz com tom azul. E o contrário ocorre quando o band gap é menor. Um band gap muito pequeno, o elétron pula com pouca energia e libera um fóton com menos energia e, consequentemente, um comprimento de onda maior. Portanto, a luz vai ter um tom avermelhado. Essa alteração no tamanho da banda depende também do material que é construído o LED, né? Como a gente viu anteriormente, o silício e o germânio têm tensões de ativação diferentes por terem gaps menores. No caso do diodo, a cor da luz é diferente em detrimento do material que o diodo é usado, porque você precisa de um band gap menor para ter uma luz azul, um band gap maior para ter uma luz mais vermelha. Outro tipo de diodo especial é o diodo Zener, que possui como característica principal o efeito Zener. Esse diodo ele tem uma dopagem muito maior, o que deixa a barreira de potencial dele mais fina, né? E o uso dele, na verdade, é inversamente polarizado, isso de propósito, porque aqui pela curva característica do diodo Zener, a parte mais interessante para essa aplicação é o efeito avalanche ali, né? Conforme eu citei anteriormente, né, os diodos têm uma tensão de breakdown, ou uma tensão de ruptura, né? Que é quando um diodo inversamente polarizado não suporta mais isolar, dá para ver pela área amarela ali do gráfico. Nos diodos Zener, essa tensão ela tem que ser menor, porque ele possui uma barreira de potencial mais fina. E o que ocorre quando você aplica esse diodo num circuito com uma tensão que é superior à tensão de ruptura, é o chamado efeito Zener, né? Onde o campo elétrico na junção PN fica absurdamente forte e ele cria um tunelamento quântico entre as placas P e N. Tunelamento quântico seria quando os elétrons atravessam a junção, mesmo quase sem energia. E esses elétrons eles colidem com os outros e criam mais tunelamento e mais elétrons atravessam. Isso gera como se fosse uma avalanche. Em resumo, né, você tem um aumento grande na corrente,
quando é aplicada uma tensão de ruptura, e a aplicação disso é simples. Um aumento grande de corrente pela lei de Ohm causa uma queda de tensão, né? E por isso o diodo Zener é conhecido em aplicações como reguladores de tensão, circuitos de proteção de surto de tensão e circuitos de medição. Aqui no Tinkercad também eu tenho um diodo Zener aqui. Vocês podem ver com uma tensão Zener setada para 5.10 volts. E a gente tem uma fonte aqui gerando 1.1 volts. Vocês podem ver que a corrente na fonte está zero. Essa fonte, até o momento de eu chegar nos 5 volts, ela não vai conduzir. Nesse caso aqui, o circuito não está conduzindo. Quando eu passo dos 5 volts, ó, estou em 6.3 volts, começa a aparecer uma corrente, né, com resistor de 1 kΩ aqui. E na medida com que eu aumento, vocês podem ver que a tensão no diodo, ela não é a tensão da fonte, 6.3, ela está 5.22. Na medida com que eu aumento isso daqui, coloquei em 11.9 volts. A tensão no diodo só fica 5.55 volts. O diodo ele cria um aumento grande na corrente como forma, como se ele jogasse fora a corrente para manter essa tensão estável. Ele cria intencionalmente uma queda de tensão e é por isso que ele atua como regulador de tensão. A título de curiosidade, trouxemos aqui a simbologia dos diodos, normalmente usados, né, em projetos eletrônicos e afins. Aqui podemos ver como é a simbologia de um diodo normal, de um diodo LED e de um diodo Zener. Aqui também temos um tópico importante de entender, que é como a temperatura afeta os diodos. Todo diodo é feito de um material semicondutor, e o semicondutor muda bastante quando esquenta. Quando a temperatura sobe, os elétrons ganham energia e passam mais facilmente para a banda de condução. Isso faz a barreira de potencial diminuir. Então, o diodo ativa com menos tensão, por assim dizer. Por exemplo, um diodo de silício que tem uma tensão de ativação normal de 0,7 volts pode cair para uns 0,6 volts quando está quente. Além disso, a corrente de fuga aumenta bastante com a temperatura. Na polarização reversa, que é justamente o gráfico que está na tela, onde o diodo deveria quase não conduzir, começa a aparecer uma corrente maior, e isso só por causa do calor. E se o componente que continuar esquentando, essa corrente aumenta ainda mais, gerando mais calor, é claro, passa a corrente por ali, existe efeito Joule, né? Então o próprio componente gera calor. E se esse calor acarreta em mais calor, isso vira um ciclo que pode levar o diodo à falha. Por isso que em diodos de potência, como LEDs fortes, reguladores de tensão com diodos Zener, geralmente usam um dissipador ou algum tipo de monitoramento térmico. A temperatura alta sempre prejudica o comportamento do semicondutor, e temperaturas muito baixas fazem exatamente o contrário. Diminuem a condução e deixam o componente mais difícil de ativar, por assim dizer. Em um resumo rápido, quando a temperatura é quente demais, o diodo conduz mais do que ele deveria, e quando é frio demais, ele conduz menos do que ele deveria. Para finalizar o vídeo aqui, eu trouxe algumas curiosidades. Então, a primeira delas é que o diodo Zener, na verdade, não foi inventado pelo Zener, né? Clarence Zener, ele não inventou o diodo, ele só descreveu o fenômeno de ruptura por tunelamento, em 1934. Décadas depois que os fabricantes batizaram o componente com uma aplicação prática com o nome dele, né, em homenagem. E a segunda curiosidade aqui é que os LEDs azuis ganharam o prêmio Nobel. A equipe do Suji Nakamura, e eles receberam o Nobel da Física em 2014 por descobrirem LEDs azuis de alta eficiência. E foi justamente esse avanço que permitiu lâmpadas LED branca moderna. E aqui tem uma curiosidade ainda mais, que na verdade o LED branco ele não existe. O LED branco ele é criado a partir do LED azul, que são as imagens aqui na direita. Ele é criado a partir do LED azul quando você coloca ele através de um cristal chamado YAG com cério. Esse YAG ele absorve a luz azul e torna ela visualmente branca, com emissão de luzes amarelas. É por isso que quando você olha para um LED branco, que nem na imagem embaixo ali, ele tem uma camada amarela por cima dele. Obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui e até a próxima.